Fala aí galera, beleza? Bruno Valverde aqui e hoje eu vou responder essa pergunta que eu achei muito interessante, que é: como posso deixar as minhas frases mais limpas? Eu recebi essa pergunta lá no Instagram e eu falei, vale a pena fazer um vídeo respondendo, desenvolvendo um pouco mais sobre isso. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, né? Dá aquela ajuda, aquela forcinha, aquele joia, e já deixa a sua pergunta aqui na descrição, que de repente pode virar um vídeo também. Seguinte, tem duas formas de você pensar nisso. A primeira é, você pode já ter consciência dessa frase, você sabe todos os elementos que tem ali, só que sua memória muscular, que é muito importante, às vezes ela não está ainda tão apurada para você aumentar essa velocidade. Ou seja, você sabe tudo que contém dentro dessa frase, mas não consegue ainda fazer ela numa velocidade maior. Esse é um ponto. O segundo é, você não sabe o que tem naquela frase, ou seja, você sabe até executar, mas você não sabe desmembrar aquela frase e falar, bom, tem a técnica X, a técnica Y, e aí eu consigo desmembrar e melhorar a partir disso. Então, tem essas duas consciências. Ou você sabe tudo que tem naquela frase e só ainda não consegue executar rápido, ou você tem aquela frase, sabe até executar, mas não sabe os elementos que tem ali. Então, das duas formas de pensar, você vai trabalhar separadamente, dependendo qual é o seu caso, beleza? E claro, temos que falar sobre velocidade também. Bom, a velocidade, ela tem que ser conquistada. E quando eu falo conquistada você primeiro precisa executar o exercício de forma gradual, ou seja, ele tem que estar bem limpo, bem consistente, quando ele é bem lento, para depois você aumentar a velocidade. Por isso que você tem que ir conquistando essa velocidade. Ou seja, eu aumento um pouco a velocidade naquele exercício, fico com resistência, com uma boa consistência, aí eu aumento um pouco mais a velocidade e assim sucessivamente. É claro que nós temos o claro objetivo de querer tocar coisas mais rápidas. Isso é comum, eu acho que isso até faz parte de uma competição interna da gente estar ali sempre superando os limites. Então não vou falar para você, não pensa nunca em velocidade, que não é, todo mundo quer tocar um pouco mais rápido, isso faz parte. Porém, não faça essa questão de tocar mais rápido como seu objetivo final na bateria, porque temos que soar sempre musical, né? Temos que ser musicais na bateria. Então, se você pensar só na velocidade, não necessariamente a velocidade vai te trazer a musicalidade que você quer. Porém, é muito importante sim ter velocidade, porque isso vai te desafiar diariamente, né? Aquela questão do objetivo de curto, médio e longo prazo. Beleza, falamos da velocidade e a sua importância, porém, para você chegar lá, é legal fazer de uma forma conquistada, porque senão, um dia você vai ter que voltar lá nas coisas bem básicas para conseguir executar de forma bem legal, de forma limpa e com uma velocidade interessante. Então vamos lá falar sobre os dois exemplos, em qual fase dos dois exemplos você pode estar, beleza? No primeiro você já tem a consciência da frase, você sabe tudo que contém ali, todos os elementos, e aqui que você vai fazer? Para você ter uma velocidade legal e limpa, você tem que voltar umas casinhas na velocidade, ou seja, estudar muito lento, sempre com o metrônomo, tendo total consciência de todos os movimentos que você está fazendo. E aí você vai fazer o quê? Aumentar progressivamente no metrônomo. Você vai colocar lá, vamos dizer que sua frase é em semicolcheia, coloca lá em 50 BPM no metrônomo, faz com bastante firmeza, muita força inicialmente para você pegar toda essa memória muscular e que mais para frente vai te ajudar bastante esse tipo de resistência da força. Claro, se for uma frase mais tranquila, uma frase de um gênero mais relax, um samba, um jazz, é claro, você vai aplicar para cada situação, porque eu já estou contando no primeiro exemplo que você tem consciência de todo o movimento e toda a técnica envolvida nessa frase que você quer executar. Então você vai fazer o quê? Colocar lá, voltar as casinhas da velocidade, colocar o metrônomo de 3 em 3 BPM ou 5 em 5 BPM e aumentando progressivamente. Estudou bem lento, aumenta 5 BPM, domina aquele 5 BPM a mais e vai subindo. Não tem erro. Você vai chegar na velocidade que você quer se você ficar fazendo progressivamente. Não vai ter erro. É como se fosse aquele exemplo que o pessoal fala sobre o sapo que fica aquecendo. Ele vai fervendo, aí ele não sente. Quando viu, já foi, tá fervendo e já era. Porque foi aumentando gradualmente ali aquela temperatura. Essa frase você tem que trabalhar da mesma forma. Você vai subindo, né? Vai aumentando essa velocidade de forma gradual, que quando você vê, você tá com esse 150, 160 BPM de uma forma bem limpa, porque você começou gradualmente. Então, para o primeiro exemplo, é você estudar bem lento e aumentando de forma progressiva no metrônomo. Sempre com o metrônomo para você saber a hora de sair e de entrar nas frases. Isso é muito interessante também. De repente você faz um groove bem simples, entra na frase, volta pro groove. Entra na frase, volta pro groove. Isso vai te criando memória muscular, que é uma das coisas mais importantes da batera, de você ter consciência de todos os movimentos, tendo memória muscular. Para isso, estudar bem lento, progressivamente, até chegar lá no seu objetivo de velocidade. Já no segundo exemplo, se você está nesse momento de, por exemplo, não saber os elementos que contém naquela frase, quais são as técnicas, etc., primeiro você vai precisar identificar quais são as técnicas e as manulações exatas que você está fazendo. Para isso você tem que ir fazendo bem lento, de repente você se grava, filma um pouco o seu celular mesmo, só para entender como funciona, e você vai ter que trabalhar cada técnica isoladamente. O que você vai fazer? Se tiver um paradiddle no meio daquela frase, você vai isolar o paradiddle e só estudar paradiddle. Da mesma forma, bem lenta e vai aumentando aí progressivamente
progressivamente a velocidade no metrônomo. Uma vez que você dominou esse paradiddle, você guarda ele aqui e descobre o outro elemento que tem na sua frase. De repente tem um pivô lá, 2 notas, um double no bumbo bem rápido, um slidezão ali. Que no meio da frase às vezes fica complicado mesmo. Eu tenho anos e anos aí de experiência de estudo na batera, mas tem frases que às vezes tem um pivô ali que eu tenho que voltar um pouco para trás e estudar. Isso acontece com qualquer um, independente do estágio que você está. O importante é você identificar aqueles elementos, beleza? Isolou de novo o pivô, estudou pra caramba, vários exercícios de pivô, vai pro terceiro, quarto elemento que pode ter naquela frase. De repente são linearidades, exercícios lineares, então você tem que trabalhar a sua coordenação linear, que seria aquela interdependência dos membros também, ou simplesmente uma coordenação que você pode trabalhar singles separados. A gente conhece o single simplesmente às vezes, né? Muitas vezes na verdade, só como direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, né? O single stroke roll. Mas tem o single unilateral direito, que é direita na mão, direita aqui no pé direito. Então tem esse single unilateral. Tem o single unilateral esquerdo, tem um single cruzado que é de direita e pé esquerdo, mão esquerda, pé direito, ou seja, um single cruzado. Então tem vários elementos de linearidade que você pode trabalhar para conquistar aquela frase da forma que você quiser. Então, ou seja, se tiver paradiddle, isolado, pivô, isolado, exercícios lineares de coordenação, single, etc., isolados também. Quando você dominar cada parte daquilo, você vai voltar na sua frase, mais uma vez, e fazer bem lento. Você já viu que você vai ter que voltar bastante para fazer ela bem lenta. Beleza, você identificou esses elementos, isolou todos, aperfeiçoou cada um deles que tem dentro daquela frase, voltou na frase e viu como que tá mais ou menos. Tem uma outra forma de fazer também. Você vai desmembrar aquela frase em tempos. Vamos dizer que sua frase tenha 4 tempos. Você vai pegar e estudar só o primeiro tempo isolado, depois só o segundo, depois só o terceiro, depois só o quarto. Aí o que você vai fazer? Combinações. Só o primeiro e o segundo tempo. Depois só o primeiro, segundo e terceiro tempo. Depois o primeiro, segundo e o quarto. Por que isso isolado? Porque você vai conseguindo fazer as transições entre os tempos e isso vai te dando memória muscular. Lembra, sempre esse termo, memória muscular é muito importante, porque nas transições existe ali esse shift, né? Essa mudança de tempo, que às vezes a transição da frase ou do tipo de técnica, às vezes está na transição. Então se você estudar a transição de cada uma, por exemplo, você vai criando a memória muscular e de repente é ali, na transição do segundo para o terceiro tempo, que você estava errando. Se você estudar isso bem lento e só essa transição de tempo, pode ser que você consiga limpar a sua frase aos poucos. Ou seja, no segundo exemplo, que é o mais difícil, identificar os elementos que tem naquela frase, isolar cada elemento das técnicas separadas, depois desmembrar a frase nos tempos dela. Eu coloquei 4 tempos, ela poderia ter 2 tempos ou um tempo só. Dentro daquele um tempo, você vai tirar aquelas partículas de tempo dentro do primeiro para então desenvolver aquela frase. A questão que eu estou querendo colocar aqui é, não tem como você fugir muito de um processo de desenvolver frases limpas e rápidas. Isso independente do momento que você tiver na sua carreira, no seu estudo musical. Se você está no começo, no meio ou já é muito avançado, você vai ter que desmembrar algumas coisas, porque ninguém é uma máquina suprema que consegue fazer tudo o que quer, do jeito que quer, a hora que quer. Então você vai ter que desmembrar essas coisas para ir limpando ao longo do tempo, beleza? Então isso é muito comum. Se você fizer esse passo a passo, não vai ter erro, você vai ter a sua frase limpa e rápida do jeito que você quiser. Voltando no segundo exemplo, o que você vai ter que fazer agora? Já que você estudou as técnicas isoladas, desmembrou a frase nos tempos que ela tem, nas partículas de tempo, etc. Juntou novamente, agora você já tem consciência completa dessa frase e você vai fazer o que tem que fazer no exemplo 1, que é estudar bem lento, estudando progressivamente com o metrônomo até chegar na velocidade que você quiser, muito limpo, lembrando do exemplo do sapo na panela ali fervendo de água, beleza? Ele vai começar gelado ali, ele acha que tá tudo bem, você vai esquentando, daqui a pouco ferveu e já foi tudo pro brejo. Vai ser assim a sua frase, você vai estudando pouco a pouco e vai chegar naquela velocidade que você quiser, sua velocidade limite. Existem alguns cenários diferentes, por exemplo, quando você está ali na gig, na hora de tocar, vai ter um momento de explosão. O que é essa explosão? É você tocar essa frase muito rápida ou você aplicar ela num momento de saída que às vezes você colocou ela meio sem querer e saiu, etc. Para uma transição, para uma virada, enfim. Você está preenchendo um espaço ali, de repente você usou aquela frase e ela entrou ali de uma forma inesperada, mas você até conseguiu fazer. Nesse tipo de explosão, que é uma coisa mais espontânea, etc., e você precisou de velocidade, muitas vezes a sua movimentação vai mudar um pouco. Por exemplo, se você toca de matched grip, por exemplo, né? Palma da mão para baixo, American grip, por exemplo, né? Palma da mão para baixo aqui. De repente você tem uma frase que termina ou que está terminando aqui num segundo surdo. É muito natural que no momento de explosão você vai para essa frase e de repente coloca um pouco de French grip aqui, por exemplo.
Só que isso foi de uma forma espontânea. Você não fez isso, não, agora eu vou pro surdo, então como eu vou melhorar o meu movimento, eu vou fazer de French grip, por exemplo. Não é pensado, isso é espontâneo, porque é o momento da explosão. Ou seja, você tem dois ambientes. O ambiente totalmente controlado, que é aquele que você está no seu estúdio, na sua casa, no pad, que não importa. Você está estudando totalmente controlado. Eu tô dando um exemplo meu que eu toco de matched grip, certo? Palma da mão para baixo aqui, beleza. Então você tá aqui, a palma da mão para baixo, totalmente controlado. Eu tô olhando, prestando atenção, porque eu tô estudando, eu tô praticando. Isso é uma coisa. Na hora da gig, vão ter diferença sim na sua movimentação. A gente estuda muito para quê? Qual que é o objetivo de estudar o melhor possível, o máximo possível? É o quê? É você mitigar essa questão de mudar a sua movimentação e a sua técnica. Mas é muito comum, na hora da explosão, você ter ali uma mudança de movimentação porque você está adaptando. Ou seja, existem as adaptações de movimento em relação à sua técnica. Por mais que você possa estudar muito, essa adaptação vai acontecer. Quando você faz num ambiente controlado, você tem que lutar ao máximo para isso estar muito controlado. Agora, na hora que você vai, na hora da gig mesmo, fazer o som, tocar, você não vai ficar pensando nessa parte técnica, porque você está fazendo música. O objetivo final é a sua musicalidade, é você conseguir entregar aquela frase, aquela ideia, aquele groove que você queria. Então, você não vai necessariamente ficar pensando. Mas você estudou tanto, e porque você estudou tanto, aquilo já vai sair natural. Então, sua técnica vai estar boa. Alguns momentos de explosão, aquilo pode dar uma mudada, porque você vai dar adaptando, porque o objetivo é entregar a frase e não em si estar com a técnica legal. De repente, nessa hora que você for pensar na sua técnica, já perdeu, passou o tempo, você errou a frase e foi tudo pro brejo. Por quê? Porque você ficou pensando na técnica e não em si, em expressar o seu flow ali musical. Então, isso é muito importante de você pensar. Essas explosões vão acontecer. E aí entra naquele ponto do ambiente controlado que eu falei. Você pode estudar essas explosões também, que é muito interessante. Então tem duas formas de estudar a explosão. A primeira é fazer gradual, como eu falei, até você chegar no seu máximo do limite, mas você começou lento. Então você pode colocar até um metrônomo que fica automático aumentando a velocidade, aí você chega no máximo que você conseguir. De repente você pode colocar ali entre 50 BPM e 200 BPM na sua frase. Vai subindo de 5 em 5, de 3 em 3 até chegar lá. Essa é uma forma. Estudou explosão, mas foi progressivo, ou seja, totalmente controlado. Agora, tem a outra forma que é você já entendeu que seu limite de velocidade é tal. Então você já vai começar naquele limite de velocidade, porque você vai praticando essa coisa repentina, essa coisa no susto de acontecer. Então essa explosão é importante de ser estudada também, porque você já vai praticando na hora da gig, pensando lá, na hora da gig pode acontecer essas questões aqui, então você vai estudar já a explosão. Como você vai fazer isso? Colocar o seu metrônomo no máximo da sua velocidade, né, que você está no seu momento, e você vai fazer um groove, vai entrar daquela frase e sair várias vezes. Você pode fazer isso pensando num verso, num refrão, onde o verso você está no hi-hat e o refrão você vai pro ride, por exemplo. Então você está aqui no hi-hat, faz a frase na explosão no seu máximo de limite, vai pro refrão aqui, né? Pensando entre aspas. Volta para cá. Depois você muda o groove, vai para um groove mais tribal, que seja, aqui nos tambores, mas sempre com a sua frase intercalando vários grooves diferentes. Porque você vai estudando as várias saídas que você pode ter para onde o avião vai pousar, né? Então você saiu de um lugar, o avião tem que pousar no outro. Então o que você vai fazer? Esse pouso, ele pode ser em vários grooves diferentes, porque você vai ter que pensar no seu próximo groove, mas a frase vai ter que sair do mesmo jeito. Então, às vezes você está pensando no groove, no próximo, e a frase vai sair naturalmente daquela explosão. Então, ou seja, você praticou um pouco daquela adaptação do movimento, mas o importante é entregar para chegar naquele próximo groove. Então, se você aplicar essa metodologia, desde o começo que eu falei dos exemplos, até essa forma de movimentação, você tira vários estudos, até de economia de movimento, ou mesmo de saber como que tá as suas adaptações, porque uma coisa importante de você saber é o seguinte: uma coisa é eu fazer uma frase muito rápida e eu filmar isso, por exemplo, e eu fazer ela muito lenta, controlada. Se eu pegar a câmera lenta dessa frase que eu fiz muito rápida e pegar só a que eu fiz muito lento mesmo, tocando muito lento, você vai ver que vai ter diferença na movimentação. Muita gente não sabe disso, mas existe. Por quê? Como eu disse, não importa o tanto que você estuda, alguma adaptação vai acontecer. Então, a frase muito rápida, filmada, colocada em câmera lenta, ou eu fazendo a frase muito lento mesmo, controlado, vai ter diferença na movimentação. Só que se nas duas eu conseguir entregar o que eu preciso, é isso que importa. Porém, você vai estudar sempre ali no ambiente controlado para você melhorar sempre a sua movimentação, a sua técnica, corrigir postura, corrigir técnica, corrigir tudo que você precisa na sala de estudo, no seu pad, na sua prática. Porque na hora de tocar, é para meter a mão mesmo e fazer acontecer e resolver aquele momento, seja de uma transição da frase por groove ou dentro daquele groove que é rápido também, tem vários elementos acontecendo, ou você quer até trabalhar um pouco com improviso, você não vai ficar pensando assim, será que a minha mão foi exatamente assim para cá?
isso não tem como acontecer. Mas sempre, é claro, recomendo, estuda sempre muito a técnica, sempre se preocupa em corrigir o que você está fazendo, a sua movimentação, a sua postura, porque isso sempre vai melhorar não só a sua tocada, o seu play em si, mas vai melhorar também a sua saúde corporal, a sua postura de forma geral, ou seja, isso é uma questão de saúde também a longo prazo, beleza? Bom, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, ativa o sininho e se inscreva aqui no canal para dar aquela força, né? Vamos fazer o canal aqui crescer, dá uma ajuda aí, conto com você. Deixa a sua pergunta também aqui nos comentários, que pode virar um vídeo de respostas também, beleza? Então capricha aí, se inspira na sua pergunta, porque eu tô a fim de fazer esses vídeos mais frequentemente aí respondendo umas perguntas, beleza? Tamo junto, espero que você tenha gostado, espero que tenha contribuído aí para sua evolução e aplica isso que não tem erro. Faça sempre muito lento para você chegar depois no resultado de explosão e depois estuda a sua explosão também, certo? Tamo junto e até os próximos vídeos.